E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. No Fisioterapista de hoje, a gente vai falar sobre um dos pilares que determina tanto os resultados clínicos quanto os resultados da reabilitação do nosso doente hospitalizado. Hoje a gente vai falar sobre a terapia nutricional com a médica Melina Castro. Então vem comigo nessa carona para aprender muito mais sobre esse assunto que é muito interessante. Vamos embora? Olá. Olá. Tudo bem? Bom? Tudo. Como você está, Melina? Tudo certo. Tudo certo? Tudo. Então, já se apresente aqui para os nossos espectadores. Então vamos lá. Meu nome é Melina, eu sou médica nutróloga. Eu fiz nutrologia na Faculdade de Medicina da USP e aí depois fiz meu doutorado em pacientes graves e trabalho com terapia nutricional no dia a dia. Então, Melina, para a gente começar, fala pra gente o que é primeiro, né? O que é a terapia nutricional? Bom, então, terapia nutricional é tudo que a gente vai fazer de nutrição que não seja a nutrição normal, assim, a comida que a gente come todo dia. Então, por exemplo, a terapia nutricional você pode fazer ela via oral, então você pode usar um suplemento especializado como parte da terapia nutricional. Então a pessoa come normal, café, almoço, janta e toma também um suplemento. E aí isso é terapia nutricional oral. A gente pode fazer ela via interal, que aí é aqueles pacientes que usam sonda, gastrostomia, ou via parenteral, que é quando a gente usa aveia para nutrir o paciente. E por que meu paciente tem indicação da terapia nutricional? Normalmente, ou porque ele já tem uma desnutrição de base, então ele tem alguma deficiência nutricional, alguma carência nutricional, ou porque ele não está conseguindo se alimentar o tanto que ele precisa por via oral. Então, está ingerindo pouco, está com baixa ingestão, está com alguma doença que impossibilita ele de comer, e aí a gente vai acabar tendo que fazer alguma terapia nutricional. E no caso da terapia nutricional, quem que é o responsável pela terapia nutricional? Então, deveria ser toda a equipe, né? Uma terapia nutricional, para dar certo, a gente precisa de engajamento de todo mundo. Do enfermeiro, do médico nutrólogo, do nutricionista, do farmacêutico e até do fisioterapeuta, que ele por muito tempo foi muito longe da equipe de terapia nutricional, mas hoje, com toda essa história de reabilitação funcional, a gente tem visto que ele é extremamente importante para a terapia nutricional dar certo. E acho que talvez de todos esses nomes que você citou, o mais diferente pra galera seria o nutrólogo. Talvez que nem todo mundo conheça, né? O que é o nutrólogo? É uma especialidade médica. Então o nutrólogo, ele é um médico que escolheu como especialidade a nutrologia, né? Essa nutrição mais, enfim, especializada. Ele normalmente trabalha junto com a nutricionista, né? Mas ele acaba vendo a parte mais médica ali da nutrição, das doenças que o paciente tem, do que ele precisa de suplementar, enfim, mais essa parte um pouco mais relacionada a doenças e não só a nutrição como a gente está acostumado a ver. E você acabou citando aí a equipe, né? Que daí no caso a gente chama de equipe multiprofissional de terapia nutricional, que é obrigatório ter no obrigatório, hospital, né? Isso. E qual que é a composição dela? Quem que são os profissionais que obrigatoriamente tem que fazer composição? Bom, obrigatório ela tem que ter nutricionista, médico, farmacêutico e enfermeiro. Isso é obrigatório. Mas muitas equipes hoje já tem, por exemplo, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta fazendo parte da equipe. Legal. E qual que é a importância dessa equipe para a terapia nutricional? Eu acho que é ela que vai ditar como a terapia nutricional vai ser feita no hospital, os protocolos de conduta, os protocolos assistenciais. Ela que normalmente, quando faz assistência, que vai passar ali visita à beira-leito e indicar a terapia nutricional, avaliar se ela está sendo bem feita. Eu acho sempre legal quando a gente fala de equipe multidisciplinar, porque acho que dentro do hospital não tem como fugir disso, né? O hospital é um ambiente multidisciplinar e quanto mais em equipe a gente trabalhar, melhor são os resultados, né? Sem dúvida. Isso pra gente é perfeito. E você também falou rapidinho, assim, no começo das vias que a gente pode usar para nutrir o nosso paciente, né?
Fala um pouquinho mais assim pra gente, quais são essas vias e por que eu escolho uma via ao invés da outra? Então, as vias que a gente vai usar vai ser a via oral, né? Quando o paciente consegue comer, ela sempre vai ser a primeira escolha. Então, eu posso dar um suplemento, mas por via oral, o paciente engolindo ali, deglutindo o suplemento. Quando isso não é possível, a gente normalmente prioriza a via digestiva, ainda assim. Então, é passado uma sonda ou no estômago, ou no intestino, ou feita uma gastrostomia e uma jejunostomia, mas ainda assim a gente continua usando a via digestiva para nutrir. E quando isso não é possível, porque o paciente tem algum problema que impossibilita o uso da via digestiva, aí a gente acaba tendo que optar por nutrição parenteral. Então, aí a gente passa a utilizar a veia como acesso para nutrir esse paciente. Dentro da terapia nutricional, dentro dessas vias todas, o que a gente utiliza de meta? O que a terapia nutricional tem como meta? Então, assim, a meta vai ser recuperar ou manter, né, daqueles pacientes que não têm desnutrição, o estado nutricional dos pacientes. Então, essa é a meta, é que ele receba o que ele precisa de caloria, de proteína, de micronutriente, dentro daquela situação que está impedindo que isso seja feita pela via mais fisiológica, que é a via oral. Já que você entrou aí na questão dos nutrientes, nas calorias, nas proteínas e tudo mais, o que é importante para o doente? É receber X de calorias, X de proteínas, o que é importante para esse doente? Então, assim, a caloria e a proteína são importantes, as duas coisas. Dependendo da situação do paciente, a proteína vai ser ainda mais importante até do que a caloria. E aí a gente entra nos conceitos de terapia nutricional no paciente grave. Então, assim, o doente crítico, ele é um paciente hipercatabólico. O que é isso? Ele usa muita proteína como fonte de energia e aí ele vai precisar de uma carga proteica maior, né, via terapia nutricional, porque senão, da onde ele vai tirar essa proteína que ele vai precisar usar como fonte de energia? Do músculo, que é a nossa reserva de proteína. Então, se a gente não fizer uma terapia nutricional adequada, esse paciente vai ter uma grande perda de massa muscular. E aí é o que a gente vê aí nas nossas UTIs, né? Aqueles pacientes que perdem grandes quantidades de massa muscular e depois não conseguem mais ficar em pé, não tem mais força para fazer nada, muitas vezes não sai do ventilador porque não tem musculatura acessória para isso. Então a gente tem que tentar priorizar ali. Claro que a caloria é importante, mas a meta proteica é algo que a gente tem que bater muito na tecla quando a gente pensa no paciente grave. Acho que essa foi uma das principais mudanças dos últimos anos, né? A saída da meta calórica como primeiro plano, da meta proteica. Eu diria que assim, a caloria, ela mudou muito, né? O que a gente tem de meta e a forma como a gente enxerga essa meta nos últimos anos. Então, se a gente for pegar, alguns anos atrás, a gente tinha uma meta mais alta para o paciente crítico desde o começo. Então, a gente falava de 25 a 30 calorias por quilo de peso desde o momento que ele internava na UTI. E todos os nossos indicadores eram em cima da caloria, né? Então, quanto de caloria ele atingiu, se ele conseguiu atingir a meta calórica. E aí, os estudos começaram a mostrar, primeiro, que talvez essa quantidade de caloria para um paciente que não é um desnutrido grave, é um alto risco, não faça tanta diferença. Então, você chegar numa caloria mais alta ou mais baixa, talvez não mude muita coisa para aquele paciente de baixo risco. E mais, na fase precoce do paciente, essa meta calórica tem que ser menor. Então, a gente hoje, por exemplo, dificilmente tem uma meta aí maior do que 15, 20 calorias por quilo de peso nos primeiros 4 dias do paciente na UTI. Então, isso é uma coisa que mudou muito, né? A gente não só não se preocupar tanto com a caloria, mas se preocupar muito e dar pouca. Isso é uma coisa que mudou muito aí, se a gente for pensar nos últimos anos. O tempo, né, que a gente está dando essa proteína, né? Depois do trabalho da Vandenberg, mostrou lá que a terapia nutricional precoce piorou o desfecho do paciente, teve mais fraqueza adquirida na UTI, demorou mais tempo para se recuperar. Isso aí veio à tona com mais
clareza assim para todo mundo, acho, e a partir daí começaram a surgir muitas coisas. Exatamente. Né? Eu acho que assim, o conceito que fica de tudo isso é que a gente tem que respeitar aquela fase aguda da doença crítica, né? Aqueles primeiros dias, que se a gente quiser dar muita coisa naquela fase inicial, isso vai ser pior, né? Então a gente tem que, claro, nutrir precocemente, começar a terapia nutricional no começo, mas com muita parcimônia ali com as quantidades que vão ser dadas para esse paciente. E isso é engraçado, porque quando a gente compara a terapia nutricional com a terapia física, as coisas meio que andaram em caminhos opostos. A terapia física ela era muito tardia e hoje ela está vindo cada vez mais precoce, e os trabalhos têm mostrado que se a gente não começar até o terceiro dia, talvez o resultado não seja tão bom. E a terapia nutricional está indo um pouquinho mais tardiamente, assim, do que era antes, né? Eu acho que, assim, uma coisa que é importante a gente conceituar, porque as pessoas às vezes confundem isso, né? Pensando assim, então tá, na fase aguda eu posso deixar em jejum. Na fase aguda eu não preciso fazer nada. Não é isso. Assim. Então, assim, não é que a terapia nutricional vai começar no 4º dia. Não. Ela vai começar nas primeiras 24 horas. E essa precocidade parece fazer diferença. O que a gente tem que tomar cuidado é com a quantidade que eu vou dar nessa fase inicial. Então, essa fase inicial vai ser mais hipocalórica, vai ser uma nutrição mais trófica. E passado essa fase aguda, aí sim eu vou, enfim, objetivar metas mais altas. Eu preciso chegar no total da meta logo de cara. Exatamente, mas eu preciso começar logo de cara. Isso é importante, essa diferenciação. E também, às vezes a pessoa confunde um pouco de precoce e tardio, acha que tardio é só depois da UTI. Exatamente. Não é bem assim também. Né? Fazendo um paralelo também entre a terapia nutricional e a terapia física, para a gente entregar a terapia física, a reabilitação, a gente tem várias barreiras, a gente tem muitas dificuldades. E que acho que para a terapia nutricional também deve ter algumas, né? Quais são as principais barreiras para a entrega dessa terapia? Porque uma coisa é eu prescrever, eu falar que eu quero que meu paciente queira receber, né? Mas quais são as barreiras gerais para a terapia nutricional? Sem dúvida, a gente tem muitas barreiras. Então, assim, a gente tem um grande problema na terapia nutricional dessa questão do prescrito versus o que o paciente efetivamente recebe. E a literatura como um todo, isso não é um problema só nosso aqui no Brasil, mostra que, assim, os pacientes recebem 50%, 60% do que é prescrito. Ou seja, a gente não consegue atingir as metas que a gente se propõe a atingir. E quais são as barreiras para isso? Parar a dieta para qualquer coisa. Então a gente vê isso, né? Quem trabalha dentro da UTI vê isso no dia a dia. Aquela questão de parar a dieta para dar um banho e esquecer de religar, ou religar muito tempo depois do banho. Enfim, parar tempo demais para estubação de um paciente. Aí o paciente fica o dia inteiro em jejum. Para procedimento, é uma coisa. Quantas vezes a gente vê o paciente passar o dia em jejum esperando uma tráqueo? E aí no final nem faz a tráqueo, e aí no dia seguinte ele fica em jejum de novo. Então a gente tem muita barreira dessa questão de desligar a dieta por qualquer coisa. E, enfim, culpar a dieta. Por exemplo, o paciente evacuou uma vez líquida, para a dieta porque tá com diarreia. Então, a gente tem muitas barreiras. Mas, assim, eu acho que grande parte dessas barreiras é por desinformação. Ou por não ter uma equipe, enfim, multidisciplinar realmente atuante. E a gente precisa de todo mundo para isso. A gente precisa da enfermagem para lembrar de ligar a dieta, para anotar o prescrito infundido. Enfim, a gente precisa das outras equipes para fazer a tráqueo no horário. A gente precisa todo mundo ali tá junto. E até mesmo às vezes quem não está diretamente relacionado, por exemplo, eu como fisioterapeuta talvez não tenha um papel direto nisso, mas como eu preciso disso para o meu paciente evoluir bem, eu tô sempre ali de olho, se está recebendo, se está na meta, por que não chegou na meta, por que interrompeu, por que mudou. Se parou, né? Se parou, se lembrar de religar. Então eu acho que isso, claro, o fisioterapeuta vai ajudar muito a gente nisso. Até porque, se a gente for discutir hoje, para o trabalho da fisioterapia dar certo, esse paciente precisa estar bem nutrido. E ele precisa estar recebendo proteína. Então, assim, o meu resultado vai influenciar o seu resultado. As duas então, coisas estão muito interligadas. Exatamente. A terapia nutricional e a terapia física estão diretamente relacionadas, porque se ela não dá proteína, talvez eu não consiga ter um ganho
otimizado com o paciente, e ao mesmo tempo, se eu não der exercício para o paciente, se eu não der atividade, talvez o paciente não consiga assimilar essa proteína que ela está dando também. Talvez a proteína passe batida pelo paciente se não tiver justamente a via isso. ativada. Então eu acho que assim, hoje a gente ainda, de uma maneira geral, trabalha muito cada um na sua casinha, né? Se a gente for perguntar, por exemplo, para as nutricionistas do hospital que tipo de fisioterapia o paciente dela está fazendo, que exercício ele está fazendo, se ele está fazendo exercício resistido, se ele não está, enfim, ela não vai saber. Ela sabe que ele está fazendo ou que ele não está fazendo, mas o que ele está fazendo, ela não vai saber. E se a gente perguntar também para a equipe de fisioterapia quanto de proteína aquele paciente que ela está reabilitando está recebendo, ela não vai saber. E aí, assim, não adianta nada você fazer uma super terapia ali resistida e o paciente está recebendo 0,6 de proteína, porque ele não vai responder, ele não tem insumo para fazer músculo. Talvez ele vai até piorar. Ele vai catabolizar mais, exatamente. E também não adianta nada eu dar 2 gramas por quilo e o paciente não fazer exercício nenhum, né? Se só comer proteína ganhasse músculo, ninguém ia pra academia, né? Tava resolvido, a gente ia pra churrascaria e acabou. Então a gente precisa das duas coisas. Exatamente. Aproveitando que a gente entrou no assunto de equipe multi, hospital, desnutrição, só relembrando, a Melina faz parte da Braspen, eu também, né? Da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, e que do ano passado para cá veio com a campanha muito forte sobre a desnutrição, né? Porque apesar de não parecer, da gente não ter muita noção desse dado, 50% dos pacientes hoje que estão internados são desnutridos, inclusive aqueles que não parecem, né? Os obesos enganam muito a gente, muito paciente engana a gente visualmente, então se a gente não fizer uma avaliação, não fizer a buscativa, a gente não sabe, né? Então a Braspen veio com uma campanha muito forte ano passado nos adultos, esse ano está vindo com as crianças, né? O Diga Não à Desnutrição Hospitalar Kids, e que abrange vários pontos, né, Melina? Exatamente. Então são 11 passos com o mnemônico ali das letras da palavra desnutrição, e vários dos passos passam com essa interligação com a fisioterapia, por exemplo. Então um dos passos com a letra E é reabilite e mobilize precocemente seu paciente. Outro passo é acesse a massa muscular, tente avaliar a massa muscular e a função muscular. Então a gente tem muito dessa necessidade a gente cada vez entende mais essa necessidade de músculo, de força, e de que isso é papel da nutrição, mas a gente precisa de uma equipe multi e da equipe de fisioterapia junto com a gente para conseguir melhorar o estado nutricional desses pacientes. Exatamente, porque tudo passa, é multimodal a coisa, né? Saber a massa do paciente, saber a função do paciente, como está a funcionalidade. Então, às vezes um profissional só não é o suficiente para avaliar tudo isso. Então, ter toda uma equipe trazendo dados, somando para essa melhora do paciente, facilita muito as coisas, né?